E aí, cadê a galera? Vamos chegando, galera. Acho que o Instagram tá entregando ainda, né? Aí, o Renato já entrou. Cadê a galera? Vamos chegando, galera. Acho que o Instagram tá entregando ainda, né? Ah, agora sim. Vamos lá, Renato. Deixa eu ler aqui o nome da galera. Guilherme, Andréia, o Jeff, Robox Sal de Sinais, Ítalo, o Eudes. E aí, galera, vamos chegando. Ó, o JM Casaroto, Casa Green. E aí? Quem aí tá afim de aprender a testar criativo? É o ponto G da escala, galera. Esse aí, sem isso, não dá pra ir pra frente. Ó, o Thiago, vizinho do bem. Pô, tem uma galera que chega com os nomes aqui de estranhos pra caramba. Ó, LV Fagner, a Belisa Abreu, Mario Zoromilda, um fake, Júnior Lotte, Adão. Sério que é isso hoje? Isso o quê? Ponto G da escala, teste de criativo. A gente vai falar sobre isso. Show de bola, galera. Vamos chegando. Entrei 5 minutinhos antes para poder a gente dar o start aqui. E quando for 19 horas, 19h02 mais ou menos, a gente começa aqui o conteúdo, tá bom? Fala pra mim quem assistiu a live da segunda-feira, o que vocês acharam, vocês entenderam? Fala pra mim. Entrei na sua bio para ver as outras lives, mas não está disponível lá. Então, o link da minha bio é para você entrar no grupo, e aí os grupos que a gente abriu de notificações aqui da Semana da Escola Diária, a gente enviou os links para quem estava lá. Se você não viu, amanhã, quando a gente postar o link dessa live, a gente vai postar o link também da live de segunda-feira. Mas é importante estar lá dentro dos grupos, que a gente só vai mandar lá, beleza? Mike Guerreiro, eu te achei muito inteligente. Não, cara. Muito inteligente? Como assim? A gente só estuda muito as coisas que a gente faz aqui e aí vai descobrindo coisas e tudo mais. Isso é coisa de... não é bem de inteligente. Eu acho que eu sou mais esforçado do que inteligente. Mas obrigado pelo elogio. Estou ansioso, vamos pra cima, cara. Hoje a live vai ser porreta. Eu duvido vocês não saírem dessa live aqui sem fazer teste de criativo de forma mais eficiente. Eu duvido, cara. Duvido. Porque tem alguns detalhezinhos no teste criativo que a maioria das pessoas não fazem e é muito importante, principalmente quando vai para a escala. Se você não faz alguns detalhezinhos que eu vou explicar aqui para vocês, não é nem no teste em si, tá? É na análise, não é no teste, é na análise. Se você não faz, você acaba não aproveitando tão bem os testes de criativo, tá? Amanhã assistirei o lance do pescador. Cara, a live do pescador é a base de tudo. Se você não sabe nem o que é a teoria do pescador, você precisa, eu acho que tá em algum lugar, né, o Vitor? Provavelmente está no meu grupo do Telegram ainda, tá? Depois eu coloco o link do Telegram na minha bio, que a gente tirou, mas eu vou colocar lá você tem acesso à teoria do pescador. E para quem estava nos grupos, recebeu também, mas eu vou colocar lá para vocês verem a teoria do pescador, que cara, é a base de tudo, tá? Da compra de tráfego diário. Vamos lá. Muito bem, galera, são 7h01, vamos esperar mais um pouquinho. Para quem já assistiu alguma live minha, já sabe que o que você tem que fazer quando você entra na live? Duas coisas. Você vai apertar o coração, né? O coração é a temperatura, onde eu sei que se você está curtindo a live ou não. E também para poder outras pessoas
chegarem aqui nessa live para poder ter acesso a esse conteúdo. E o aviãozinho você vai mandar para alguém que você acha que precisa desse conteúdo. O título da live está escrito o ponto G da escala, mas o tema da live é como testar criativos, tá? Para levar para a escala. Por isso que eu disse que o ponto G da escala, porque uma das partes mais importantes do processo de escala é o teste de criativo, beleza? Então, para você que caiu aqui de paraquedas, está achando que é uma aula de sexualidade, alguma coisa nesse sentido, não é, tá bom? A William está falando aqui. Salve, Fabiano, já testei a estratégia aqui e mesmo sem muito conhecimento tá dando bom. Massa, cara. Ó, já vou dar uma dica aqui, ó. Para quem está testando a compra de tráfego diário, a única coisa que você tem que tomar muito cuidado é não bota teu dinheiro todo ali se você não sabe fazer análise de corte, porque a análise de corte, quando você está botando muito orçamento, é muito importante. Então, se você não sabe fazer isso, não vá gastar todo o seu dinheiro e falar que a estratégia não funciona. Então, toma cuidado se você não tem acesso a todo o contexto da estratégia, beleza? Porque não é simplesmente subir um monte de campanha. Existe todo um processo de análise de corte baseado em probabilidade estatística. Então, se você não sabe 100%, eu não estou falando para você não testar. Você pode testar à vontade. Só cuidado para você não perder tua grana. Começa devagarzinho ali para você ir se encontrando, beleza? Onde fica o link para o grupo do Telegram. Eu vou liberar, no final dessa live aqui, eu vou liberar lá na minha bio, tá? Não tá lá ainda, mas eu vou liberar na bio, beleza? Essa estratégia serve para infoprodutor? Serve. Se o infoprodutor trabalha com campanhas levando para o objetivo de purchase, o objetivo de compra, ou seja, o cara não faz uma captação de leads antes para depois de uma semana ele vender, serve. Agora, se você for captar lead para daqui a uma semana você vender, não serve. Porque você precisa da resposta imediata das campanhas. Como você compra tráfego diário, você precisa de uma resposta imediata do resultado. Isso só é possível quando você sobe campanhas para purchase, campanha para compra. Exceto se você adaptar a estratégia para a compra de lead. Aí você vai ter que adaptar toda a estratégia porque os custos de lead são bem diferentes dos custos de compra. Mas também é possível, só que eu não falo que o foco é esse porque a gente nunca testou comprando lead. Mas se você manja aí, já está ligado na estratégia e vai conseguir adaptar, mano, é só adaptar que também vai funcionar. Mas o que eu recomendo? Você usar quando você vai comprar tráfego para conversão de compra, tá? Ou seja, se tu tem um infoproduto, você leva o cara para uma página de vendas, o cara passa dessa página de vendas, vai para o checkout, depois do checkout é um evento de compra, a estratégia vai funcionar para o seu infoproduto sim. E também para afiliado, tá? É a mesma coisa. Tem um infoproduto para um nicho específico. Qual é o tamanho mínimo do público? Cara, não tem tamanho mínimo. Não tem tamanho mínimo. Eu trabalho com público aberto porque geralmente os meus produtos, eles são produtos muito amplos. Muito amplos. Mas se os meus produtos fossem específicos para um público específico, eu simplesmente colocaria esses públicos dentro da minha estratégia e compraria tráfego todos os dias para esses públicos, tá? Essa questão de público não é detalhe da estratégia, tá? O público não importa. Por que o público não importa? Porque dentro desse público, você tem que ter certeza, tá? Se você não tem certeza, também não adianta. Porque vai que você acha que é determinado público e na verdade não é. Aí você direciona teu criativo para um público ali, você sobe as campanhas ali em múltiplas variáveis para esse público e esse público não é o público comprador. Aí você não consegue utilizar a inteligência do Facebook para relacionar o teu criativo baseado nas bolhas que ele cria com pessoas que têm maior probabilidade de conversão naquele teu produto. Então, só tem que tomar cuidado com isso aí, tá? É por isso que eu gosto do público aberto, porque eu deixo a inteligência do Facebook trabalhar ao meu favor. Galera, são 7h06, vamos para o conteúdo. Temos 48 pessoas. Vamos apertar o coraçãozinho, vamos mandar no aviãozinho aí para poder chegar mais pessoas aqui para essa live e a gente vai começar o conteúdo. O título da live é o ponto G da escala, mas basicamente a gente vai falar sobre teste de criativos para levar esses criativos campeões
para o processo de escala, que é um assunto que a gente vai falar na sexta-feira, beleza? Então, se você entender a lógica aqui da semana da escala diária, você vai entender que na segunda-feira a gente falou sobre o quê? Falamos sobre o processo de compra diária. Foi realmente uma introdução bem grande para você entender como é que é o processo, entender de onde surgiu, como que funciona essa parada. Hoje, que é a quarta-feira, a gente vai falar sobre o teste de criativo, que é um dos pontos mais importantes. E na sexta-feira, é a última live, a gente vai falar sobre escala e lucratividade. Então, uma coisa tem relação com a outra. Então, é muito importante que você assista todas essas lives para você entender todo o contexto. Não pegar somente a live de hoje e achar que é só isso. Não é só isso, tá? Você precisa entender todo o contexto. Beleza? Então, galera, sejam muito bem-vindos a nossa segunda live da semana da escala diária e hoje a gente vai falar sobre teste de criativos. Se você ficar até o final dessa live, a gente vem aqui para o quadro e eu vou desenhar para vocês aqui todo o processo de teste de criativos, beleza? Inclusive toda a parte de análise de performance do funil, que é uma das partes mais importantes desse processo e que ninguém fala disso, tá? Todo mundo fala o quê? Do Facebook para cima. Existe uma camada muito grande após o Facebook que é tão importante quanto a parte do Facebook, beleza? Então, é sobre isso que a gente vai falar nesses detalhes aí, para vocês entenderem esse processo de teste criativo e não errarem mais com isso, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto. O teste de criativos, ele é o protótipo da escala, tá? O teste de criativos é o protótipo da escala. O que eu quero dizer com isso? O que você faz no teste de criativo é o que você vai replicar no seu processo de escala. Então, quando você tem um criativo ruim e você leva ele para a escala, você vai ter uma escala ruim. Se você tem um criativo bom, você vai levar para a escala e esse criativo ele vai ser bom na escala. Bom em que sentido, Fabiano? Em fazer vendas? Não, não é somente isso. Escala e o teste criativo, mais especificamente, ele não é só sobre fazer venda. A gente vai falar dos erros comuns aqui que as pessoas cometem, mas esse é um dos erros comuns. As pessoas acham que um criativo, para ele ser bom, ele precisa vender de cara. Não necessariamente. O criativo, para ele ser bom, ele precisa entregar as métricas de conversão do seu funil inteiro, não somente da compra, que é a última etapa do funil. Não é só entregar na compra, ele precisa entregar em todo o processo, do momento que a pessoa clica no anúncio até o momento que ela vira um comprador. E de uma ponta até a outra existe uma distância gigante do ponto A para o ponto B existem várias taxas de conversão que, se essas taxas de conversão não estiverem dentro do esperado para no final você obter o resultado que você espera, você vai se lascar. Porque o que mais acontece no teste de criativo, pelo fato do Facebook precisar entregar resultado para as campanhas iniciais, é ele te entregar uma conversão muito barata. E é uma parada que todo mundo se gaba. Eu, cara, já cansei de ver stories e posts e tudo mais, da pessoa falando, fiz uma venda a 75 centavos. Cara, massa, cagada pura. Cagada pura. Uma pessoa entrou no teu fluxo de compra, né, clicou no anúncio, foi para a página de vendas, passou no checkout e comprou uma única pessoa. Isso é sorte. Você não tem como trabalhar com sorte quando você vai para a escala. Quando você vai para a escala, você está falando de investir grana. Então, isso é um erro. Eu não vou nem entrar muito detalhado nisso aqui agora, porque a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco. Mas só para vocês entenderem que o teste de criativo ele é o protótipo da escala. Então, se você não faz um bom teste de criativo antes de você ir para a escala, você tem uma grande chance de não obter resultado quando você for para a escala, beleza? É uma forma de você gastar, é a mesma ideia do protótipo. Grandes empresas, grandes indústrias, antes dela produzir o produto dela em larga escala, ela vai numa impressora 3D e faz um protótipo daquela parada. Para quê? Para ela ver os detalhes, ela ver o que está faltando, que uma peça encaixa na outra e tudo mais. Porque se ela pega aquilo ali e produz em larga escala, ela gasta muito dinheiro e ela perde muito dinheiro no erro que poderia ser ajustado no momento que estava sendo realizado o protótipo. Beleza? Então, entendendo esse conceito de protótipo e larga produção, larga escala,
Na compra de tráfego é a mesma coisa. Você precisa ter um protótipo do que você vai levar para a escala, beleza? Então vamos lá. Então ainda dentro disso aí, do teste criativo ser um protótipo da escala, o teste criativo ele serve para você estimar os resultados também. Por exemplo, vamos supor que o meu teste criativo, eu tenho uma campanha que eu vou testar o meu teste criativo e eu preciso que o meu CPA seja até R$45. Se você não sabe o que é CPA, é o custo por aquisição do cliente, beleza? Então, o seu CPA tem que ser até R$45. Quando você vai para o seu processo de teste, é óbvio que você tem que ter até R$45 CPA. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar esse teste e você vai entender o comportamento da pessoa durante todo o funil, tá? Você vai precisar entender o comportamento da pessoa durante todo o funil. Quando você entende isso já dentro do processo de teste, você já está usando o protótipo a seu favor, para entender o quê? Cara, eu testei 3 criativos. Dos 3 criativos que eu testei, apenas um passou pelo meu processo de compra, do meu criativo, pessoas passaram pelo processo de compra e entregaram os resultados que eu preciso para poder eu obter aquela conversão a R$45. Então, além de você usar o protótipo a seu favor para você entender todos os ajustes que você precisa fazer, você também usa ele para estimar as métricas para quando você for para a escala, você já saber quais são as métricas aproximadas. Por que eu estou falando aproximado? Porque é o seguinte, quando você tem um produto que ele não tem, ele tem muito público, você vai conseguir vender muito ele e tudo mais, só que quando você está num processo de teste, o Facebook ele é muito fácil de deixar os compradores para você, porque você tem pouco orçamento. Então, cara, qualquer lugar das bolhas que ele tem, que ele jogar o teu criativo e o teu criativo for bom, ele vai vender, facilmente ele vai vender. Agora, quando você vai para a escala, ele precisa trabalhar muito mais. Ele precisa trabalhar muito mais. Para quê? Para ele encontrar várias bolhas dentro do banco de dados dele, onde tem pessoas com probabilidade de conversão nos seus criativos, e aí essas pessoas converterem. Então, ele precisa de muito mais pessoas com probabilidade de conversão para elas converterem na sua escala. Então, por que a métrica é aproximada? Pelo fato de ele precisar encontrar mais essas pessoas. E essas pessoas elas têm perfis diferentes dentro dessas bolhas. Então, pode ser que a métrica do seu teste, e dificilmente vai ficar realmente parecido, mas vai dar uma distância. Então, é muito importante que, se você espera que no seu teste o teu custo por lead dentro do fluxo de compra ali no teu checkout seja 9, se ele for abaixo de 9, cara, perfeito, porque quando ele for para a escala, a probabilidade dele ser um pouco maior do que ele foi no teste é muito alta. Então, se ela tem que ser 9, então, cara, R$2 de vantagem vai ser massa para quando você for para o processo de escala, você perder esses R$2 aí, mas que vai bater exatamente com o que você precisa. Beleza? Então, vamos lá. Na internet, é completamente possível você vender qualquer coisa. Cara, qualquer coisa você pode vender na internet. Mas é muito difícil, tá? É muito difícil você acertar de primeira. É muito difícil você acertar de primeira. Você vai subir seus criativos ali, e aí depois eu vou ensinar uma técnicazinha para você fazer teste de criativo sem perder muita grana. Quando você vai testar o teu criativo, cara, a probabilidade de você acertar um criativo que vai ser top dentro do seu funil é muito baixa. Então não dá para você brincar de ir direto para a escala com qualquer criativo que você inventar na tua cabeça. É a mesma coisa que você brincar de roleta russa, tá? É muito difícil você acertar de primeira. Você pode vender o que você quiser na internet. Você vai acertar vender qualquer coisa na internet. Mas até você acertar, você vai ter que ter um trabalho de teste de criativos até você entender qual é a oferta, qual é a copy, qual é a abordagem, qual é o vídeo, qual é a imagem. Vai dar trabalho. E é assim mesmo. Só que quando você acertar, é só ir para a escala e já era. Beleza? Então vamos lá. Falando sobre a importância do teste criativo. E agora vamos falar sobre os erros comuns que as pessoas cometem ao testar criativo. Tá? Os erros mais comuns que as pessoas cometem ao testar criativo. Eu já dei uma introduçãozinha aí um pouco dessa parada aqui, mas a gente tem mais detalhes aqui que a gente pode entrar. Beleza? Então vamos lá. As pessoas acham que testar criativo é somente encontrar o criativo que vende.
E não é, tá? Não é. Quando você vai fazer, e eu já até introduzi um pouquinho isso aqui para você, quando você vai subir um teste de criativo, você não precisa necessariamente achar o cara que vai vender, mas você precisa achar o cara que vai entregar a performance do seu funil dentro dos custos que você espera. Às vezes você não vai nem fazer uma venda, por falta de sorte. Mas você vai ter todas as taxas de conversão dentro do que você espera antes de ocorrer a compra. Vou dar um exemplo. No nosso checkout, no nosso funil, a gente tem aqui basicamente um processo que é assim, ó. A pessoa clica no anúncio, depois que ela clica no anúncio, ela vai para uma página de venda, que é uma landing page. Depois que ela entra nessa landing page, ela tem um botãozinho comprar agora, que ali ela viu a oferta. Quando ela clica ali, ela entra no nosso checkout. O nosso checkout ele é um checkout de múltiplas etapas, ou seja, primeiro a pessoa preenche o e-mail, depois ela preenche os dados pessoais, depois ela preenche o endereço, depois do endereço ela coloca os dados de compra, ou seja, bota os dados do cartão. Imagina o seguinte, se eu preciso de uma venda a R$45 no meu teste, se eu chegar, botar meus criativos para rodarem, e eu tiver uma pessoa que entrou na página de vendas, ela clicou em comprar agora, ela preencheu o e-mail, dados pessoais, endereço, chegou na tela de pagamento e comprou, cara, eu tive uma pessoa passando no meu fluxo inteiro com R$45. Isso é pura sorte. A gente não pode contar com a sorte. Agora imagine o seguinte cenário. Eu tenho que ter um CPA de R$45. O meu orçamento no meu criativo de teste, dentro do meu conjunto, é R$45. Depois eu vou falar aqui sobre a estrutura de teste, tá? É R$45. Então as pessoas vão seguir o mesmo processo, o mesmo fluxo. Clica no anúncio, página de vendas, comprar agora, preenche e-mail, preenche dados pessoais, preenche aquela coisa toda. Mas você imagina o seguinte, dentro desses R$45, vou botar aqui 4 pessoas chegaram na minha tela de pagamento. Ou seja, a última etapa antes da compra. Isso significa que, se o meu orçamento é 45 e chegaram 4 pessoas na minha última tela do processo antes da compra, né? Porque a última é a compra, né? Então a penúltima é tela, que é a tela de pagamento. Isso significa que o meu custo por pessoa chegando na tela de pagamento é de R$11. Então o que vai acontecer? Se minha taxa de conversão é 30%, eu pegaria 11 vezes 30%, eu teria aqui aproximadamente 3 conversões. Não, 3 conversões não. Uma conversão. Só que eu posso não ter tido essa conversão porque naquele momento específico a minha taxa de conversão não era de 30%. Só que, cara, eu tive pessoas suficientes para poder gerar essa conversão. Mas, de repente, naquele horário do dia, ou naquele dia da semana, não era um dia que minha conversão estava tão alta assim. E aí eu não obtive aquela compra. Mas o meu funil inteiro, perfeito. Então, num caso desse, eu não precisaria nem esperar ocorrer uma compra. Eu poderia pegar esse criativo que entregou esses resultados e levar ele para a escala tranquilamente, porque ele só não fez compra porque ele estava, de repente, o momento do dia, o momento o dia da semana, o período do mês, não era o dia que a taxa de conversão da tela de pagamento para a página de obrigado era de 30%. Sacou? Deu para entender? Enquanto eu bebo uma água aqui, pessoal, manda aí se vocês entenderam até aqui. O link já tá lá na bio, né? Beleza. Eu falo no final que senão a galera vai sair da live só para ir lá ver. Coraçãozinho. Show, galera. Então vamos lá. Mais um erro muito comum que as pessoas cometem ao realizar teste de criativo. Massa. Show de bola. Mais um erro muito comum, pessoal. A galera cisma em fazer teste de criativo multivariável, tá? E aí elas acham que estão testando alguma coisa e no final não estão testando nada. Basicamente é isso.
Cara, quando você vai fazer um teste de criativos, você está testando criativo. Você não está testando público, você não está testando copy, você não está testando nada disso, você está testando criativo. Tudo bem que o criativo ele pode envolver copy e tudo mais, mas quanto mais variáveis o seu criativo tem, maior seria o tamanho do teste. E esse é um erro também que as pessoas cometem. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês têm 3 vídeos e vocês querem testar 3 copies, sabe qual é o tamanho do teste desse criativo? Não é 3 criativos, é 3 vezes 3. São 9 variações. Eu estou falando de 3 vídeos e 3 copies. A gente está falando de 9 variações, porque é 3 vezes 3. Porque você precisa usar os mesmos elementos em cada variação. Entendeu? Então, quando você faz esse tipo de teste, é muita coisa para se testar e às vezes para pouco orçamento. Quanto mais variações você usa, mais orçamento você tem que ter e mais demorado é o seu teste. Então, quando você vai testar criativo, cara, já cansei de ver, cansei de conversar com várias pessoas, elas querem testar público ao mesmo tempo, elas querem testar criativo ao mesmo tempo, querem testar copy, querem testar uma porrada de coisa. Mas o lance é, meu irmão, escolhe uma copy. Escolhe 3 vídeos, ou 2 vídeos, uma imagem, não importa. A variação principal, ela tem que ser o ativo de criatividade, que é a imagem ou vídeo. Aí você escolhe como você vai colocar. Se você vai colocar só imagem, se você vai colocar vídeo, se você vai intercalar em vídeo ou imagem, não tem problema. Mas o que importa é você ter o mesmo título, o mesmo texto, a mesma descrição, variando somente a imagem ou vídeo. Beleza? Essa é a forma correta de você fazer o teste criativo. Por quê? O que você está testando nisso aí? Você está testando somente esses vídeos baseado em uma base, né? Uma estrutura, que é o mesmo texto, o mesmo título e a mesma descrição. E aí o que você faz? Você altera somente as imagens ou vídeos. Essa é a forma mais adequada de você fazer. Fabiano, então você está falando que eu não posso testar copy, não posso testar imagem, não posso testar textos e títulos? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você vai testar isso, você precisa fazer esses testes por parte. Porque se você fizer tudo de uma vez só, você está fazendo um teste multivariável e além da análise ser muito mais complexa, você vai gastar, não vou nem dizer perder, você vai gastar muito dinheiro para fazer esse tipo de teste. Então, eu não recomendo, tá? Eu faço teste aqui, teste simples. 3 vídeos ou 3 imagens para a mesma estrutura de texto, copy e descrição. Isso facilita na hora de você entender o que converte mais. Fabiano, faz só 3 testes? Eu vou falar uma coisa aqui, que é o que a gente chama de testes em lotes, tá? A gente faz aqui uma coisa que a gente chama de teste em lotes. Isso faz com que a gente perca, não é nem perder, né? Faz com que, se a gente encontrar ali o criativo já no primeiro lote, a gente não precisa testar mais nada, porque aquilo ali já vai para a escala. Mas eu vou falar isso aí daqui a pouquinho. Um outro erro muito comum que as pessoas cometem: fazer o teste de criativo com orçamentos que não são suficientes nem para ter no checkout. Cara, isso é... Nossa, já cansei de ver. O cara tá vendendo um produto de ticket de R$200. O CPA ideal dele é R$45. Aí sabe quanto que o cara quer colocar de orçamento no conjunto dele? Ele quer colocar R$10. Sabe o que vai acontecer? R$10 é o custo do teu lead. Você não tem R$10, não chega nem no Ad Payment Info, que é na tela de pagamento. Como é que você quer achar um criativo que vai vender se o orçamento que você está colocando não é nem, é 3 vezes mais baixo do que o CPA mínimo que você quer ter? Ou o CPA ideal que você quer ter? Não faz sentido nenhum, cara. Se o teu CPA, você fez a tua precificação, você entendeu que se você tiver um CPA de até R$45, você vai ganhar R$30 naquela venda. Cara, se o teu CPA é de R$45, teu CPA desejado, você tem que colocar no mínimo R$45 de orçamento no teu conjunto. Porque senão, você não está fazendo teste criativo. Porque você não vai ter números relevantes para chegar uma conversão lá dentro do seu teste. Beleza? Então esse é um erro também muito comum que as pessoas cometem, que é botar menos orçamento do que o CPA esperado, tá? Vamos lá, mais um erro muito comum que as pessoas cometem a testar criativo. Elas olham somente para as métricas do nível de Facebook, mas esquecem de analisar o comportamento das pessoas quando entram na estrutura de vendas. É basicamente o que eu falei
nesse bloco aqui inteiro. O cara, ele só olha para o quê? Para o CPM, ele só olha para o CTR quando ele está fazendo teste criativo. Mas ele esquece que as pessoas, elas tomam decisão de compra, as pessoas tomam decisão de avançar no seu processo de venda baseado no primeiro impacto que elas tiveram. E qual foi o primeiro impacto que elas tiveram? No teu criativo. Então, não adianta você só olhar o CPM e olhar o seu CTR. Você tem que olhar o teu funil inteiro. E é aí que está a grande sacada, que a maioria das pessoas só olham para o nível do Facebook, CPM e CTR. Ou a taxa de envolvimento com o vídeo. Cara, taxa de envolvimento com o vídeo, pouco importa. O Facebook, ele tem um público, ele tem um objetivo de otimização que é para visualização de vídeo. O que mais tem dentro do Facebook é pessoa visualizando vídeo. Então, para mim não importa. O que importa para mim num teste criativo? Não é pessoas que vão ver 75% do vídeo. São as pessoas que assistiram o meu vídeo, o meu criativo, clicaram no anúncio, foram para a página de vendas, clicaram no checkout, preencheram os dados, chegaram lá no final, executaram a compra. Ou pelo menos passaram pelo meu fluxo de compra com os percentuais e as taxas que eu quero. Sacou? Então, esse é um erro também que eu vejo bastante que as pessoas cometem, que é olhar só para o lado do Facebook e esquecer todo o fluxo de compra, esquecer todo o processo de venda. Você faz teste criativo, você tem que olhar o fluxo de compra inteiro. Beleza? Então, terminamos mais um bloco. Vamos agora para o quê? Modelos de teste criativo. Fala para mim, pessoal, o que vocês acharam até aqui. Enquanto isso, eu tomo uma água. Vitor, pega uma água para mim, por favor. Obrigado. Derrubando umas teses do mercado. Total, mano. Você não vai ver ninguém falar sobre comprar tráfego diário em escala no Facebook. Todo mundo vai mandar você otimizar, obter 50 conversões, blá, 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 blá. Funciona? Claro que funciona, pô. Senão ninguém falaria disso, né? Comprar e esperar otimizar? Claro que funciona. Funciona assim. Só que você está disposto a ter que esperar 50 conversões e se a sua campanha sair da fase de aprendizado, você ainda tem que resetar? Eu não tô. Na época que eu fazia, eu só me fudia com isso aí. Então, assim, não critico quem usa o jeito tradicional, porque é o jeito que todo mundo aprendeu, né? Mas existem coisas que as pessoas não testam, que as pessoas não fazem, que fazem total diferença. E eu não estou falando de esqueminha aqui não, tá? Não estou falando de hackzinho de Facebook não. Eu estou falando de uma estrutura de vendas que vende muito, inclusive. Na sexta-feira vocês vão ver. Eu vou abrir aqui 3 meses de dados aqui da nossa empresa para vocês terem ideia do potencial que essa parada tem quando ela está em escala. Vamos lá. Show demais, deixa essas 2 lives gravadas nos grupos. Vai ficar gravado, a gente vai mandar nos grupos até domingo. Domingo a gente vai tirar tudo do ar, beleza? Mas a gente está mandando nos grupos lá. Quem está dentro do grupo está recebendo, beleza? E outra coisa, se entrar no grupo e sair, não consegue entrar mais, tá? Fica aí a dica para vocês. Entrou no grupo e depois saiu, não entra mais. Entrou, fica. Senão vai ficar sem acesso à gravação das lives. Vendeu muito hoje aí? Vendemos muito hoje aqui sim. Mas quero a chave do cartão para rolar mais cartão, por favor. Cara, eu fiz um stories aí, deve estar ainda aí disponível sobre essa questão do cartão aí. O que eu faço, tá? Então, o mais adequado para a escala diária seria a janela de clique em um dia? Não necessariamente. Assim, não é nem assunto para essa aula, mas só porque você perguntou, eu vou responder. A janela de 1 dia e 7 dias, ela também classifica as pessoas que estão dentro do Facebook. A janela de 1 dia, ela traz pessoas qualificadas, muito mais qualificadas, pessoas tops e tudo mais. Só que essas pessoas são muito escassas, de tão tops que elas são. Quais são as pessoas da janela de 1 dia? Pessoas que clicaram ou visualizaram o seu anúncio e executaram a ação de compra no mesmo dia, dentro de uma janela de 24 horas. Só que, cara, o Brasil, o que mais tem é gente boleteira. Então, se no Brasil existe, o que mais tem é gente boleteira,
Isso significa que a maior parte das pessoas que estão dentro da base do Facebook são pessoas que não convertem no primeiro dia. Ela precisa de um tempo para pensar, ela precisa ver várias ofertas antes dela tomar uma decisão de compra. E é por esse motivo que a gente usa o objetivo de compra. Por quê? Antes dela comprar de mim, ela já viu um anúncio de um monte de concorrente meu. Sacou? Então, quando você usa a janela de 7 dias, eu estou falando para o Facebook que, Facebook, eu não quero nem as pessoas que convertem um dia. Eu quero as pessoas que, pode ser que elas convertem em 3 dias, 4 dias, não importa para mim. Porque essas pessoas que convertem em mais tempo, numa janela um pouco maior, elas já estão sendo aquecidas pelos meus concorrentes. Elas estão sendo aquecidas pelos anúncios, pelos posts que o Facebook entrega para ela. Então, para mim não faz sentido anunciar com a janela de um dia, e sim 7 dias. Por quê? Eu tenho mais oportunidades. Tudo bem que um dia você tem pessoas muito mais qualificadas, mas elas são muito raras, não vale a pena. Beleza? Não era nem assunto para hoje, mas toma essa daí. Então vamos lá, galera, vamos seguir em frente, que agora a gente vai para o modelo de teste de criativo. Fabiano, qual é o modelo de teste que você usa? Como é que você faz teste de criativo? A gente vai falar sobre isso agora, tá? Então, basicamente, ó, vamos para o quadro, vamos ver se vocês vão conseguir visualizar daí. E agora eu vou desativar os comentários, tá, pessoal? Para poder vocês conseguirem ver aqui a parada. Desativar, desativei. Deixa eu tomar só uma água aqui. Muito bem, pessoal. Fabiano, qual o modelo de teste você usa? Eu uso, ó, muito importante, eu estou falando aqui de teste de criativo, não estou falando de escala, tá? Para quem pega o bonde andando, eu estou falando de teste de criativo, não estou falando de escala. A escala é outra parada, beleza? Então vamos lá. Teste de criativo que o Fabiano usa. A gente usa o quê? ABO 1x1. Fabiano, o que significa ABO 1x1? Vai ficar invertido, tá, pessoal? Só para vocês saberem, tá? Ah, e outro detalhe muito importante. Agora, eu não sei o que vocês estão falando. Então, como que eu vou saber se vocês estão entendendo, se vocês estão curtindo? É essa jossa desse coraçãozinho. Você vai apertar o coração. Quando eu ver o coração, eu sei que eu estou indo bem aqui na parada, beleza? E não é nem para eu estar indo bem, é que eu estou entregando. Você só vai apertar o coração, não é para poder elevar o meu ego, não. Você vai apertar o coração se você estiver curtindo o conteúdo, curtindo o que eu estou falando. Aí você aperta o coração. Se eu ver que não tem coração nenhum, significa que o meu conteúdo está ruim, aí eu vou dar o meu melhor para tentar melhorar. Fechou? Então vamos lá. Então, o modelo que a gente utiliza é o ABO 1x1. Fabiano, existe somente esse modelo de teste? Não, existem vários outros modelos de teste. Mas por que eu escolhi esse para a minha empresa executar dia após dia e a gente usa muito pouco os outros modelos? Simplesmente porque, pelo fato dele ser um ABO e 1x1, eu consigo, por exemplo, se eu tiver 3 criativos, eu consigo ter um orçamento exato para cada variação. E a gente chama isso de quê? Você colocar os criativos na mesma temperatura, grau e pressão. Ou seja, eles vão ser executados na mesma faixa de público com o mesmo orçamento. Se eu estivesse usando, por exemplo, um CBO aqui, o CBO ele iria distribuir o orçamento do jeito que ele quisesse. E a nossa intenção no teste de criativo não é ter mais orçamento no criativo do que no outro. É colocar todos os criativos na mesma temperatura, grau e pressão. Dessa forma, todos os criativos gastando o mesmo orçamento, sendo entregues para o mesmo público, a gente consegue identificar qual é o que está tendo a melhor performance com a mesma temperatura, grau e pressão. Beleza? Então, a gente usa ABO. Fabiano, qual o orçamento que você coloca no teu conjunto de anúncio? Eu coloco o orçamento de um CPA. Se o meu CPA, quando eu fiz a minha precificação, o meu CPA tem que ser R$45, eu vou lá e coloco R$45 no meu conjunto do teste de criativo. E aí como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar aqui outra caneta. Vai ficar assim, ó.
R$45 aqui, R$45 aqui, R$45 aqui. Aqui eu estou falando de um teste criativo de 3 variações, ou seja, 3 vídeos, ou 3 imagens, ou 2 vídeos com uma imagem. Não importa. Então a gente vai ter aqui, ó, o criativo 1, o criativo 2 e o criativo 3. Então essa é a estrutura de teste que eu utilizo. Como eu falei, por que eu utilizo ela? Porque eu consigo colocar os criativos na mesma temperatura, grau e pressão. Qual o público que eu uso? No meu caso, como os meus produtos são produtos muito abertos, eu uso tudo aberto. Tá? Eu deixo tudo aberto. Ah, Fabiano, eu posso fazer o teste criativo no aberto. E aí, quando eu for lá para minha escala, eu segmentar? Não recomendo. Por quê? Lembra que o teu teste criativo, ele é um protótipo da sua escala? Então, ele também tem que estar no mesmo ambiente que você vai colocar a tua escala. Tá? Então, se você vai escalar para o público aberto, você tem que fazer o seu teste criativo no público aberto. Se você vai escalar para um lookalike, você também tem que colocar o seu teste criativo no lookalike. Você tem que colocar ele no mesmo ambiente que você vai utilizar na escala, beleza? Então vamos lá. Fabiano, só existe esse modelo de teste? Não, você também pode testar com com CBO. Na verdade, com CBO você tem 2 possibilidades. Vou colocar aqui, ó, CBO. Quais são essas possibilidades? O 1x1 também e o 1x. Qual a diferença do CBO para o ABO 1x1? Que é que no CBO, ao invés de eu ter R$45 em cada campanha, e aí eu vou ter 45 vezes 3, eu vou ter R$135 de orçamento para gastar no dia. Quando você usa o CBO, você não precisa colocar a soma dos 3 conjuntos ou dos 3 criativos. Você coloca apenas R$45. E aí o seu teste ele fica mais enxuto. Qual é o problema disso? O problema disso é aquele mesmo problema que eu citei no começo. Que ele vai pegar esses R$45 e ele vai distribuir entre os 3 criativos de forma não igualitária. E isso é um problema porque você não vai ter os criativos na mesma temperatura, grau e pressão. Então eu não curto muito esse modelo, mas é uma forma de você fazer um teste que não é muito certeiro, mas que você consegue ter uma noção, beleza? E a gente também tem um CBO 1x, que é a mesma teoria. Você usa apenas R$45 para fazer o teste ou o valor do teu CPA, e aí a variação ela está dentro do anúncio, não está mais no nível de conjunto. Então você vai ter uma campanha, um conjunto e os seus 3 criativos, beleza? E o problema é o mesmo problema do outro. Ele vai pegar aquilo ali e ele vai distribuir de forma não igualitária. Sendo assim, você não tem tanta certeza de qual criativo tem maior probabilidade de conversão, beleza? Então assim, de todos esses modelos, o meu modelo preferido é o CBO ABO 1x1, pelo fato de eu conseguir colocar os criativos na mesma temperatura, grau e pressão. Beleza, galera? Um ponto muito importante. Fabiano, eu vou testar criativo. Beleza, vou usar aí a estrutura que você falou que é a melhor. ABO 1x1. Aqui nesse 1x1, para você testar esses 3 criativos, você está gastando quanto? R$45 em cada um, que no total dá R$135 nesse teste. E se você testar esses 3 criativos e você não obter o seu criativo campeão aí, o que vai acontecer? Cara, o que vai acontecer é que se você não tem um criativo para você levar para a escala, você vai ter que testar novos criativos. Ou você vai ter que testar outras variações, né? E é por isso que eu gosto do teste em lote. Como é que funciona esse teste em lote? Ao invés de eu pegar 10 criativos e testar tudo de uma vez, que aí daria, por exemplo, 45 vezes 10, daria R$450, eu quebro em pequenos lotes de 3. Ou seja, eu faço o teste de criativos em lotes de 3 criativos. Por que eu faço isso? Porque é o seguinte, se no primeiro dia que eu testar esse lote de criativo, eu já tiver o meu criativo campeão,
Cara, eu não preciso mais testar criativo para esse produto. Eu vou levar ele para a escala. Simples assim. E aí eu poupei o dinheiro de um monte de criativo que eu não precisaria ter testado. Agora, o que pode acontecer é, nem sempre o criativo que você identificou que é campeão no processo de teste, pode ser que quando ele vai para a escala, ele também não funciona lá. Por quê? Porque existem sazonalidades. E essa sazonalidade você não tem controle sobre elas. Então, é basicamente assim que funciona. Não é porque você achou o criativo que você vai levar para a escala, deu tudo certo, você ficou rico. Não é bem assim. Você vai testar o criativo. Se você acertar, você leva para a escala. Levou para a escala, deu bom? Ó, regaça, manda bala, faz várias escaladas. A gente vai falar sobre isso depois. E você vai vender bastante. Agora, se você levou para a escala esse criativo e ele assim não deu bom lá, sinto te dizer, mas você vai ter que voltar esse criativo para o processo de teste. E aí, ou testar novas variações, ou melhorar ele e tentar novamente. Beleza? Então vamos lá. Uma outra dica aqui para vocês na parte de criativo, tá? A gente já vai falar sobre análise já, tá, pessoal? Mete o dedo no coração aí, vai mandando pra galera. Vamos lá. Deixa eu tomar só uma água aqui rapidinho. Vamos lá. Uma dica muito importante. Cara, já que você está gastando grana para testar criativo, não usa criativos semelhantes. Vou dar um exemplo de criativo semelhante. Vamos supor que você está vendendo um produto, aí você tem 3 vídeos. Na verdade, você tem um vídeo. Aí você está com preguiça. Você está com preguiça de procurar um vídeo na internet. Você está com preguiça de produzir um vídeo. Você está com preguiça. Aí o que você faz? Você pega esse teu vídeo, aí você picota ele um monte de pedaço e cria mais 2 variações. Aí tipo, o vídeo fica muito parecido, só muda uma coisa em outra. Cara, você vai perder dinheiro para fazer praticamente o mesmo teste. É como se fosse uma coisa só. Então a dica que eu te dou é, cara, vai fazer teste criativo? Tenta fazer com que o vídeo primeiro seja muito diferente do segundo, que também é diferente do terceiro. Porque aí você está gastando dinheiro em coisas que são muito diferentes. E se são coisas muito diferentes, pode ser que o produto que você está vendendo ele vai se adequar melhor com um criativo que tem uma abordagem um pouco diferente. Então, cara, já te dou essa dica para você não perder dinheiro, também faz um criativo parecido. Meu irmão, diferencia o máximo que você puder de um criativo para o outro. Beleza? Essa é basicamente uma dica que eu te dou. O teu orçamento, eu já falei aqui, é no mínimo 1 CPA por variação. Se você está testando 3 criativos, você pega o teu conjunto e coloca 1 CPA em cada conjunto. Beleza? Qual é o tempo que você vai deixar veicular o seu teste criativo? Fabiano, tem que deixar uma semana para poder otimizar aquela coisa toda? Não. Aqui, eu não sei se todo mundo está aqui, participou aí do grupo da Semana da Escala Diária, o grupo que a gente criou para poder enviar as notificações. O último vídeo que eu mandei é um estudo de caso nosso aqui, onde eu mostrei que a gente executou um teste criativo de um produto e no dia seguinte aquele produto já estava indo para a escala e, cara, depois de quase uma semana o produto estava em escala, vendendo para caralho. Então você não precisa esperar uma semana para você testar um criativo. Você testa o criativo em um dia. Em um dia. Você vai colocar ele para rodar de manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, sempre agendado. Você nunca cria o criativo no dia. Você sempre agenda para o dia seguinte. Você vai agendar para o dia seguinte e vai deixar ele rodar até o final do dia. No final do dia, aí você vai fazer a análise para identificar se você tem um criativo campeão ali dentro daquele processo de teste que você executou. Beleza? Vamos agora para a análise. Vou abrir os comentários aqui rapidinho para saber como é que está o feedback de vocês. Manda os feedbacks aí do que vocês entenderam até agora, está tudo ok, posso avançar, não posso avançar, alguma coisa que eu preciso falar. Manda aí. Acho que a galera tá com preguiça de responder comentário ou tem um delayzinho aqui? Tá demorando para chegar as perguntas aqui. O feedback. Manda feedback, pessoal. Fabiano, fala novamente sobre a janela de um dia. Pode ser apenas um resumo aqui. Pô, cara, eu dei uma explicação, não era nem um assunto, eu ainda respondi, velho. Não vai dar dessa vez, beleza? Na próxima, assiste a gravação, que aí você vai
pegar, beleza? Se eu for explicar aqui, a gente vai perder o raciocínio e não é assunto de hoje, tá? Mas com a explicação que eu dei aí, se você assistir a gravação, você vai entender o que eu quis dizer. Teste em conversão de compra, sempre em compra. Se você vai escalar e o teu objetivo é compra, você tem que testar no objetivo de compra. Lembra que mesma temperatura, grau e pressão, tá? Quando eu falo mesma temperatura, grau e pressão, significa que o que você vai rodar na escala, você tem que rodar no teste. E vice-versa, tá? O CPA ideal, ou que fique dentro do lucro ainda, cara, o CPA ideal, você estima ele baseado na tua precificação do produto. Quando você cria o preço do teu produto, você tem que colocar qual é o CPA que você espera pagar dentro do Facebook, tá? Então é esse CPA aí que você tem que fazer quando você vai precificar o seu produto. Na última semana da escala diária eu falei sobre precificação, essa eu decidi não falar, porque o conteúdo fica muito cansativo, tá? Mas eu tenho um vídeo que eu falo sobre precificação, e inclusive eu ensino a fazer a precificação da forma correta, e bobear a gente libera esse vídeo pra galera depois. Vamos ver se vocês estão merecendo. Vamos lá. Conteúdo top, obrigado, pode avançar, tá massa, continua, beleza. Então a galera tá mandando continuar, vai ficar gravado para assistir mais umas 3 vezes. Cara, se você assistir 3 vezes até domingo, show de bola, porque domingo a gente vai tirar do ar, tá? Só avisa. A gente ia tirar na sexta, ainda dei uma flexibilizada de deixar até domingo. Mas pode ser que eu mude de ideia, vai que eu tiro na sexta. Vamos ver. Só depende de vocês. Os criativos é sempre testar na mesma campanha BO? Isso aí, é na mesma campanha. Você pega uma campanha, se são 3 criativos, serão 3 conjuntos, a BO, e aí dentro de cada conjunto a tua variação de criativo. Não, você testa um conjunto com 3 criativos? Testar um conjunto com 3 criativos é esse aqui, ó. CBO 1x. Eu não uso esse, tá? É uma forma que você pode usar, mas ela não é muito certeira, tá? Você pode achar um criativo ali que você acha que é e não é, porque é muito difícil analisar quando o Facebook distribui o orçamento do jeito que ele quer. Agora, quando você faz o ABO, você coloca o orçamento igualitário entre os conjuntos. Aí você sabe exatamente quanto cada um gastou. E isso facilita na hora de você fazer a análise, tá? Tô lendo aqui, tá, pessoal? Aguenta aí. E quando o custo por clique é sempre alto, você está falando que o CTR é alto ou o custo por clique é sempre alto? Porque se for o CTR alto e pouca conversão, isso significa que o teu criativo ele é um criativo muito curioso, ele não leva a pessoa, ele não faz a pessoa querer comprar, ele gera alguma curiosidade na pessoa. Aí esse tipo de criativo não é bom não, tá? Não é porque o CTR é alto significa que o criativo converte, é por isso que as pessoas erram. Foi o que eu falei aqui. Elas analisam só o topo do funil. Pegou um criativo com CTR de 5%, top! Top nada. Top é o criativo que leva pessoas até o fundo do seu funil. Se não está levando até o fundo do seu funil, significa que o criativo não é bom. Quando você escala, você seta horário limite para o Face entender que só vai rodar um dia e gasta todo o orçamento? Não, a gente usa o modelo de entrega diária. E aí o Facebook entende que ele vai entregar vários dias, mas ele entrega só num dia. Entendeu? Eu não uso aquela programação do orçamento. A gente usa o diário, que é o padrão que já vem. Teste de criativo, você sobe para tráfego ou conversão? Conversão sempre, 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 sempre. Por que conversão, Fabiano? Já expliquei isso 1 milhão de vezes. Mas é porque quando você sobe conversão, o Facebook, você usa a inteligência do Facebook para ele entender o teu criativo, que tipo de criativo é aquele, para que tipo de público é, e ele pega o teu objetivo de conversão, ele joga o teu criativo dentro de uma bolha de pessoas que convertem e tem maior probabilidade de conversão para aquele produto que você está vendendo. É por isso que você tem que usar conversão. Se você usar tráfego, você vai ter um monte de gente clicando no teu anúncio, mas que não faz porra nenhuma. Galera, vou continuar aqui, beleza? Quais são as métricas principais para analisar o teste com mais precisão? Você analisa CPM, CTR, isso é topo de funil. Padrãozinho, todo mundo tem que analisar isso aí. Depois você analisa taxa de entrada da página de vendas para o checkout. Existe uma taxa aí, você tem que analisar. Você tem que ver qual é o padrão da tua taxa na tua operação.
E depois que a pessoa entrou no checkout, a gente analisa custo por lead, add payment info e depois o purchase. Tá? Essas são as análises que a gente faz aqui. Fabiano, eu gostaria muito de ver as regras automatizadas que você usa. Você pode ter a oportunidade de ver isso aí no meu treinamento Método de Escala Diária, tá? Mas eu não quero falar sobre treinamento nenhum aqui, beleza? Mas lá dentro a gente mostra as nossas e ensina a fazer as suas. Como considerar um criativo campeão? Então, eu vou falar já sobre ele. A gente vai entrar agora em analisando o teste de criativo. E aí eu vou explicar como que você acha o campeão. Show, galera. Vamos em frente. Vamos em frente. Deixa eu desativar os comentários. Vamos em frente. Vamos lá. Teste, a gente já falou do teste, já falamos dos erros comuns, já explicamos aqui quais modelos que a gente utiliza e tudo mais. Agora, a parte mais importante do teste criativo. Qual é a parte mais importante? É analisar o teste e entender quais são os criativos que você... Quais tipos de criativo você pode levar para a escala, tá? Então, vamos lá. Antes de tudo, é necessário entender o fluxo de compra do cliente e identificar os pontos de conversão primária. Vou ter que desenhar para vocês. Vamos lá. Eu vou desenhar um funil. E a gente vai usar esse funil aqui para vocês entenderem essa parada. Galera, dedo no coração, aviãozinho, manda para alguém. Funil. Tentar fazer bem no alto aqui, ó. Para ver, acho que dá para vocês verem aí. Então vamos lá. A gente vai ter anúncio, PV, vamos botar aqui checkout, CHK, dados pessoais, dados de endereço, dados de pagamento e compra. O compra eu vou botar em vermelhinho aqui. Compra. Então, basicamente, ó, esse aqui é o nosso funil. Anúncio, página de vendas, checkout. Depois do checkout, a pessoa vai para os dados pessoais para preencher. Depois ela preenche o endereço. Depois ela bota os dados do cartão de pagamento. Aí, por fim, ela chega na página de obrigado. De uma etapa para outra, vamos dividir. Isso aqui é uma tabelinha, tá? De uma etapa para outra, puxar mais para cá. Aí, vê se tá bom. Aqui, né? Beleza. Então vamos lá. Então esse aqui é o meu funil. Vou dar o exemplo do meu funil. A gente tem aqui o nosso anúncio, a gente tem aqui a nossa página de vendas, tem o checkout, dados pessoais, dados de endereço, dados de pagamento e compra. Então vamos supor que isso aqui, ó, é o próprio gerenciador de anúncios, tá? Dentro do gerenciador de anúncios você consegue criar essas coluninhas aqui e colocar, por exemplo, o teu anúncio, a página de venda, checkout, etc e tal, tá? Então vamos supor que é o seguinte. O meu CPM, né, você fez uma análise aí das tuas campanhas, do produto, você percebeu que o teu CPM comum é em torno de, sei lá, R$13. Vamos botar aqui, R$13. CPM, R$13. Beleza. Então o que a gente vai fazer aqui? Você está testando 3 criativos, tá? Então você vai ter aqui o criativo 1, CRI 1, o CRI 2, o CRI 3, né? São 3 criativos. Deixa eu botar uma linha aqui para dividir. Beleza. Criativo 1, criativo 2, criativo 3. Aí você colocou lá no Facebook, você subiu os teus 3 criativos, você subiu a campanha com R$45, né? Em cada conjunto com R$45. Vamos lá. Então, você subiu de manhã e aí você já está ali 10 horas da noite, mais ou menos.
10h30, 11 horas da noite, você está parando para analisar os seus criativos. O que você vai analisar? Gastou R$45, e aí o teu criativo 1, com R$45, vamos supor que ele teve 200 pessoas entraram na sua página de vendas. O criativo 2, vamos botar aqui que 180 pessoas entraram na tua página de vendas. O criativo 3, vamos botar aqui que 100 pessoas entraram na tua página de vendas. Do criativo 1, de 200 pessoas que entraram na página de vendas, vamos colocar aqui 10 pessoas entraram no checkout. Deixa eu ver aqui se... dividido por 200 vezes 100. Não, muito pouco. Vamos botar aqui que 30 pessoas entraram no checkout. No criativo 2, vamos botar aqui que, sei lá, 15 pessoas entraram no checkout. E no criativo 3, 5 pessoas entraram no checkout. Das pessoas que entraram no checkout, no criativo 1, 30 pessoas entraram no checkout. Vamos botar aqui que 25 foram para a tela de dados pessoais, onde ela coloca o nome, coloca o CPF, coloca ali o telefone, que é as informações sobre ela, para poder a gente identificá-la. No criativo 2, passou aqui, sei lá, vamos botar que passou 20 pessoas. Não, 20 não tem como. De 15 passou 10. Passou 10. De 5 passou 4. Desses 25 aqui passou 20 para a tela de endereço. Desses 10 aqui passou 9 para a tela de endereço. Desses 4 aqui passou 2 para a tela de endereço. E a mesma coisa aqui na tela de pagamento. Desses 20 aqui passou, sei lá, passou 12. De 9 passou 4. E de 2 passou 1. Então, o que a gente vai analisar aqui nesse cenário? Cara, eu testei 3 criativos. Cada criativo na mesma temperatura, grau e pressão. Mesmo público, mesmo orçamento, mesmo tudo. Só que, olha o comportamento como é que foi diferente de um criativo para o outro. Tá? Então, existe uma diferença. Por que é diferente? Porque você fez criativos diferentes. Você não fez o mesmo criativo parecido. Porque se fosse parecido, provavelmente as métricas seriam muito parecidas. E se fosse parecidas com métricas ruins, você só gastou o seu dinheiro. Então, lembra da dica. Faz criativos bem diferentes um do outro. Então, como é que a gente analisa aqui? Qual que é o meu criativo campeão nessa parada aqui? O meu criativo campeão é aquele cara que me entrega, não é mais CTR, não é mais CPM, não é mais, às vezes, pode ser o que entrega mais compra, mas não é mais aquele que entregou mais comentários no meu anúncio. É aquele cara que me entrega mais pessoas chegando no fundo do meu funil. Beleza? O meu criativo top, o meu criativo campeão é o cara que me entrega mais pessoas chegando no fundo do meu funil. Fabiano, como é que eu vou saber se a quantidade de pessoas que está chegando no meu fundo de funil é suficiente para poder eu gerar uma venda? Aí você tem que entender de taxa de conversão. Como é que você calcula a taxa de conversão? É muito simples. É só você pegar a taxa, o valor, o número da frente, dividir pelo de trás vezes 100. Aí você vai ter a taxa de conversão de uma etapa para outra. Eu vou fazer de um aqui só para vocês entenderem essa parada. E aí depois os outros vocês fazem aí na casa de vocês. Então vamos lá. Qual que é a taxa de conversão da tela de endereço para a tela de pagamento? A gente pega 12 dividido por 20 vezes 100. Então a minha taxa de conversão aqui é de 60%. De dados pessoais para endereço, é 20 dividido por 25 vezes 100, 80%. Da tela de e-mail para dados pessoais, 25 dividido por 30 vezes 100, 83%.
E da página de vendas para o checkout, 30 dividido por 200 vezes 100, 15%. Então, quando você entende quanto é a tua taxa de conversão do funil, isso faz com que você saiba a performance que a tua estrutura de vendas trabalha. E baseado nisso, você consegue criar probabilidades. Tá? Então, se você sabe que da tela de pagamento para compra, você converte 30%, isso significa que esse meu primeiro criativo, já que chegaram 12 pessoas em tela de pagamento, ele converteria, por exemplo, 12 vezes 30%, em torno de 3 pessoas. Então, eu teria 3 conversões. Lembra que eu coloquei o meu orçamento a R$45? Então, isso significa que, se a minha taxa de conversão é 30%, então 4 vezes 30%, aqui dá 1. 1 vezes 30% não dá nada. Que dá 0. Eu não teria vendido nada. Então, o que vai acontecer aqui? R$45 gasto. Então, aqui o meu CPA foi o quê? 45. Por quê? Porque eu fiz uma venda. Aqui, o meu CPA seria quanto? 45 dividido por 3. R$15. Por quê? Porque eu fiz 3 vendas. E aqui, eu teria tido prejuízo porque eu não fiz nenhuma venda. Então, como é que a gente identifica qual é o criativo campeão? Analisando o funil de trás para frente. Se eu fiz 3 vendas aqui e o meu CPA está abaixo do 45, beleza, isso aqui tem ponto positivo. Só que às vezes eu fiz venda aqui, mas foi uma pessoa que passou direto. Não é o caso aqui, que aqui a gente teve bastante volume de pessoas. Então, o que você vai analisar? Você vai olhando. Cara, 45, aqui deu R$15 de CPA, beleza. Quanto que foi o meu custo por Ad Payment Info? Então, você pega 45 dividido por 12. Cara, meu custo por Ad Payment Info deu R$3,75 e ele deveria ser R$12. Então, porra, tá muito abaixo do que eu espero. Então, tá top. Então, quanto que é o meu custo por endereço? Pessoas que chegam na taxa de endereço. 45 dividido por 20. Deu R$2,25. Cara, tá top. Por quê? Porque aqui deveria ser R$11. Aqui deu R$2,25. E assim por diante. Você vai fazendo o cálculo de trás para frente e aquele criativo que levar mais pessoas dentro do teu funil, dentro do custo que você espera, é o cara que é o campeão para você levar para a escala. Beleza, pessoal? Deixa eu abrir os comentários. Deu para entender? Fala comigo. Fala comigo. Entendido, show, top. Show de bola, galera. Que bom que vocês entenderam. Muito massa. É possível personalizar essa taxa na coluna do Facebook? Sim, você consegue criar lá dentro do gerenciador. Você tem a opção lá de criar métricas. Aí você faz esse mesmo cálculo que eu fiz aqui e aí você consegue ter essas taxas de conversão direto dentro do gerenciador. A gente usa muito aqui, inclusive. Você testa direto para compra, é isso? Sim, direto para compra. Se você vai escalar para a compra, você tem que testar para compra. Basicamente seria o criativo com mais volume, né? Exatamente. Não volume somente no topo de funil, volume no funil inteiro, tá? Inclui boleto no pixel de compra? Nunca, nunca, nunca. Essa é uma parada, cara. Eu vejo um monte de gente falando que faturou não sei o que e bababá. Aí tu vê um monte de boleto no meio. 80% boleto. A gente não marca boleto aqui. Porque boleto é métrica furada, tá? Boleto é métrica furada. Para mim, boleto não é compra. Compra é cartão aprovado. Boleto só é compra depois que a pessoa paga. E aí, nessa estratégia aqui, não dá para você... Embora você saiba qual é a tua taxa de conversão de boleto, mas eu não gosto de contar com isso aí, não. Eu conto com as compras de cartão. Tanto que eu só marco o cartão. Muito bom.
Galera, seguinte, na sexta-feira vai rolar a nossa live onde a gente vai falar de escala, a gente vai falar de escala e lucratividade. Como que comprar tráfego diário, você consegue ir para o processo de escala e ter lucratividade, tá? E além disso, eu vou fazer uma parada que eu não deveria fazer, mas enfim, vou fazer, indo contra a galera aqui que não queria que eu fizesse, mas eu vou fazer, porque eu que mando aqui, foda-se. Eu vou fazer, que é onde eu vou mostrar os meus últimos 3 meses de compra de tráfego diário, e aí vocês vão ter uma ideia do poder que essa parada tem, beleza? Porque só falar aqui é fácil demais, né? Agora não adianta só falar, tem que ter resultado. E aí, se é resultado que vocês querem, que vocês gostam de ver, vocês vão ver na sexta-feira, beleza? E é o seguinte, galera, uma parada aqui muito importante é que na sexta-feira é a última live onde a gente vai falar sobre o processo de escala e lucratividade. E eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um treinamento que se chama Método Escala Diária, que é onde eu ensino nos detalhes fazer essa parada, comprar tráfego diário, com planilha, importação, aquela parada, todos nos detalhes, do jeito que eu faço aqui, do jeito que vocês visualizam aí nos meus stories. E aí na sexta-feira a gente vai dar a oportunidade de algumas pessoas entrarem para o método de escala diária, beleza? E aí a gente vai fazer uma oferta super especial na sexta-feira. Então assim, se você está aqui pelo conteúdo gratuito, cara, na sexta-feira você pode assistir e depois ir embora, não tem problema nenhum, não estou aqui para te vender nada. Agora, se você quiser ir além, dar o próximo passo, é contigo, vai ser muito bem-vindo e a gente vai dar o nosso melhor aqui, beleza? Galera, essa foi a live de hoje. Vamos tirar os prints para vocês me marcarem. Coloca lá o meu arroba, Fabiano Lacerda Lima, e eu vou repostar todo mundo que me marcar. Galera, muito importante, não é para tirar print e me mandar inbox, tá? Igual algumas pessoas fizeram. É tirar print, postar nos seus stories e marcar ali, arroba Fabiano Lacerda Lima. Aí aparece para mim e eu consigo repostar. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Segunda live da Semana da Escala Diária. Falamos hoje sobre o ponto G da escala, teste criativo. E dia 12, sexta-feira que vem, a gente vai falar sobre escala e lucratividade. E vamos dar a oportunidade de vocês entrarem para o método de escala diária, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima live. Ó, de olho no grupo, tá? Que a gente comunica tudo lá. E as lives, a gravação das lives, vai para os grupos. Se você não sabe entrar, link da minha bio, clica lá no grupo, você vai entrar no grupo do WhatsApp e aí ali dentro a gente vai enviar a gravação das lives, beleza? E vai ficar disponível somente até domingo. Fechou? Galera, tamo junto, forte abraço e até a próxima live. Valeu!